Professores do campus de São José dos Campos da Unifesp entraram em greve hoje após a Assembleia Geral na capital paulista. A unidade foi a única do estado a aprovar a paralisação por tempo indeterminado. De acordo com a Associação dos Docentes da Universidade, a categoria reivindica reajuste salarial, mais investimentos no campus, melhores condições de trabalho e também plano de carreira. Uma nova assembleia deve acontecer no dia 11 de agosto. Em nota, a Unifesp informou que considera legítima a reivindicação dos professores. As motos modernas, são equipadas com sistemas de controle de tração e de estabilidade. Mas a prudência é sempre indispensável para evitar acidentes. Você vai ver agora a história de um motociclista que, mesmo respeitando as leis de trânsito, foi vítima da irresponsabilidade de um motorista. Ele sobreviveu e hoje tenta superar as sequelas em um centro de reabilitação. Eu tinha um sonho, de ter uma moto desde criança. E o sonho acabou virando um pesadelo. O admirável esforço para a recuperação. Os dedos das mãos, lentamente, voltam a se mexer. Resultado da dedicação na fisioterapia. Como se fosse a conquista de um ouro olímpico. Cada mexidinha, um dedo, a perna começou a mexer. E para mim é uma conquista enorme. O Edivan sofreu um acidente de moto em 2011. Foi atingido por um carro que fazia uma conversão. Ele lesionou a coluna e perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Mas graças ao tratamento, hoje já consegue dirigir. O rapaz fez conversão proibida e acabou me acertando. Aí eu fiquei tetraplégico. O médico deu um diagnóstico lá falando que eu não ia mexer nada. Aí passou, depois que eu fiz a cirurgia, 15 dias depois, um braço começou a mexer. Aí a luzinha de fé começou a aumentar. Aos primeiros meses eu não mexia nada, dependia de ajuda de terceiros. Hoje já sou independente. As consequências de um acidente de moto podem ir desde escoriações, fraturas no osso, a lesões na coluna, como aconteceu com o Edivan. Dependendo da intensidade da queda e se a coluna for atingida, os movimentos do corpo da pessoa podem ser completamente comprometidos. E o destino do motociclista pode ser numa sala de reabilitação, como essa aqui. Na piscina aquecida, a imersão dos membros paralisados ajuda na circulação sanguínea e evita deformidades na musculatura. Essa cadeira de rodas, adaptada com pedais para exercitar as pernas, foi desenvolvida pelos próprios universitários. O Centro de Reabilitação dessa universidade, em São José dos Campos, realiza 6.000 atendimentos por ano, a maioria vítimas de acidentes de trânsito. Nós vamos estar encaminhando ele para o setor de hidroterapia, o setor de tecnologia assistiva, o setor de neurologia funcional, e dentro desses setores a gente vai ver o que mais se adapta ao quadro clínico dele após o acidente. É uma reabilitação e uma adaptação à mudança de estilo de vida. Edivan foi vítima da irresponsabilidade no trânsito. Hoje, com muito esforço, tenta vencer as limitações. A Band Vale mostrou com exclusividade motociclistas irresponsáveis disputando racha na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Na Serra, em direção a Campos do Jordão, ignoram as leis de trânsito com manobras arriscadas a mais de 170 km por hora. O que nós temos que fazer é prevenção, porque as complicações para uma pessoa que tem uma lesão na medula são extensas, são complicações como deformidades, são complicações como sociais, convívio em casa. Então nós temos que fazer uma prevenção e alertar essas pessoas em alta velocidade para que venham conhecer um pouco um serviço de reabilitação, para eles pensar duas vezes no foco da adrenalina de subir ou descer uma serra. Hora do placar das represas. Na bacia do Rio Paraíba, Paraibuna, que iniciou a semana em alta, parou de subir. Já o sistema Cantareira começou o mês de julho em baixa. O maior manancial da Grande São Paulo encerrou junho com chuvas abaixo da média. Foi o terceiro mês seguido em que o volume não atingiu o índice esperado. Resultado: o conjunto de represas que abastecem quase 6 milhões de paulistanos iniciou julho em queda.
O manancial opera agora com 19,8% da capacidade e permanece na primeira cota do volume morto. Na bacia do Rio Paraíba do Sul, a represa de Paraibuna, que havia subido na segunda-feira, hoje ficou estável. O nível de água permanece em 6,38%. Santa Branca segue em alta. No início da semana estava com 13,69% da capacidade. Hoje passou a operar com 14,05%. Elevação também na represa de Jaguari. Há 2 dias, o nível estava em 27,92%. Hoje, atingiu 28,01% do total. O reservatório do Funil continua baixando. Segunda-feira, tinha 39,28% do total. Hoje, caiu para 38,28%. E o reservatório equivalente, que calcula a média de todas as represas do Rio Paraíba do Sul, também caiu nesta quarta-feira. O nível de água baixou de 15,41% para 15,32% da capacidade. A Avenida Francisca Salles Damasceno, em Caçapava, virou um chafariz hoje à tarde. O vídeo, você vai ver agora, mostra a água tratada jorrando e indo embora pelos bueiros. Mas não houve vazamento, não. Segundo a Sabesp, essa água toda aí foi liberada propositalmente para viabilizar um reparo na rede. O conserto terminou por volta das 3 horas da tarde. E o primeiro dia de julho foi cinza na região. Amanhã as nuvens continuam predominando. E é bom você não sair de casa sem guarda-chuva, hein? O clima seco, característico do inverno na Serra da Mantiqueira, dá lugar a muita nebulosidade e chuvas, principalmente no final do dia. Mas o frio continua. Em Campos do Jordão, em Monteiro Lobato, a temperatura não passa de 15 graus. No Vale do Paraíba, as nuvens escondem o sol o tempo todo e pode chover a qualquer hora. Em Queluz, mínima de 14 e máxima de 23 graus. Em Guaratinguetá, os termômetros oscilam entre 15 e 24 graus. Em São José dos Campos, a máxima atinge a casa dos 26 graus. A quinta-feira no litoral norte também vai ser de tempo fechado. Há previsão de chuva em Caraguatatuba e Ubatuba, onde a temperatura não passa de 24 graus. Hoje em Taubaté o céu ficou encoberto e fez 25 graus. Amanhã deve chover em áreas isoladas e a máxima chega a 23 graus. Quinta-feira também de muitas nuvens e chuvas em Aparecida, mínima de 14 e máxima de 24 graus na cidade. A quinta-feira em Ilhabela deve ser chuvosa. A temperatura vai de 17 a 23 graus, as ondas atingem 1,30 m de altura e os ventos chegam a quase 5 km por hora. No próximo bloco do Band Cidade, ao vivo, as informações da cerimônia de abertura dos Jogos Regionais de Taubaté. A hora certa para você, 7 horas e 11 minutos. Breve intervalo, a gente volta já já.